Bom dia, pessoal! A paz do nosso Senhor Jesus Cristo! Vou iniciar o nosso devocional hoje. Já tomaram café da manhã? Deixa eu deixar minha xícara aqui. Não sei onde que é. Deixa aqui mesmo, escondido. E hoje eu vou ler uma palavra que Deus tem falado muito comigo esses dias. Talvez Deus fale com alguém também aqui nesta manhã, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Que é Êxodo 14, 15. Então eu quero ler com vocês. Então o Senhor indagou a Moisés, dizendo: Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas por mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, endurecerei ainda o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavalos. E os egípcios saberão que eu sou Yahweh, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e se pôs atrás deles, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E a nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou-se que um pudessem aproximar-se do outro, durante toda a escuridão da noite. E essa palavra tem falado muito comigo esses dias, e eu queria compartilhar com vocês, porque talvez seja a resposta de Deus para a vida de alguém. Que meditando nessa palavra e vivendo também essa palavra, porque durante muito tempo na minha vida eu orei por muitas coisas. E eu falava: Deus, por que não está acontecendo? E eu orava, e eu orava, e eu orava. E eu falava: Pai, por que não está acontecendo? E eu buscava, e o Senhor falava: eu vou fazer, vai acontecer, calma, espera. E não acontecia. E eu falava: mas por quê? O que precisa para acontecer? Até que Deus começou a falar comigo sobre esta palavra. Por que clamas a mim, Moisés? Marche. Tem coisa na nossa vida que não é só oração, é ação. Tem coisa na nossa vida que não basta a gente orar. Nós precisamos fazer. Nós precisamos marchar. E eu tenho vivido isso na prática de alguns anos para cá. Porque durante muito tempo eu orei por muitas coisas, até que o Senhor começou a me responder essa palavra: continue, marche.
Porque eu não vou abrir o Mar Vermelho antes. É quando você continuar caminhando que o Mar Vermelho se abre. E é interessante que quando nós lemos um pouco atrás, tinha um local mais rápido para eles chegarem no destino, mas Deus não permitiu que eles passassem por lá. Deus levou eles pelo caminho mais longo. Por quê? Porque Deus precisava ensinar algo para eles. E é exatamente assim, tem coisas na nossa vida que o Egito, por exemplo, quando Moisés, ele tira o povo do Egito, antes dele chegar naquele Mar Vermelho, o Egito, o Mar Vermelho, tudo tem a ver com a nossa vida. Por exemplo, o Egito é a nossa vida passada, é as coisas que ficaram para trás. O Egito é pessoas que hoje já não estão mais na nossa vida, situações que não estão mais na nossa vida, é lugares que a gente não pode mais frequentar. São situações que não fazem parte mais da nossa vida. E Deus, ele nos tirou do Egito para levar para a Terra Prometida, mas essa Terra Prometida tem o processo do deserto. E é interessante que Deus, ele leva para o Mar Vermelho. Não era à toa aquilo ali. Não era à toa eles estarem ali. Tudo era um propósito, tudo era um plano. E além de todo o trajeto, além de todo o caminhar, Deus ainda diz que endureceu o coração de Faraó. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam. E na sua vida, talvez seja isso, talvez esteja acontecendo exatamente assim. Além de você estar passando por um deserto, além de você estar deparado com o Mar Vermelho na sua frente, ainda Deus endurece o coração dos teus inimigos, dos teus familiares, contra ti. Mas o objetivo é para que Deus, a situação, o resultado final, a vitória seja revelada. Ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, mas serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército. Então, toda a provação que nós passamos na nossa vida, não é para derrota. Porque tem coisas que a gente realmente vê e não entende e fala, meu Deus, por que eu tô passando por isso, Senhor? Não tô entendendo nada. E a gente acha que talvez Deus errou, Deus talvez errou de endereço, né? O nosso vizinho que tinha que passar por certas situações, os nossos familiares, mas por que eu tô passando por isso? E a gente pensa assim, por que eu estou passando por isso? Mas é porque Deus planejou algo para que nós chegássemos numa terra prometida, para que nós chegássemos em Canaã, no local que Ele quer nos levar. Só que para isso precisa passar pelo deserto, passar pelo amadurecimento, para isso precisa passar pelo aperfeiçoamento, né? Para isso precisa passar pelo
pelo oleiro, né? Como o oleiro modela o vaso. É como na história de José. José, ele, para ser governador do Egito, ele precisava ter vivido toda aquela experiência para mudar o caráter e se transformar no governador do Egito. Deus poderia fazer ele ser governador do Egito do dia para a noite, mas o José não tinha essa capacidade. E assim é na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus, ele pode fazer tudo, mas ele precisa nos modelar primeiro. Ele precisa nos transformar em governador do Egito primeiro. E Deus tem falado muito comigo nessa passagem de Moisés. Por isso que eu quis trazer aqui hoje. Porque tem coisas na nossa vida, tem situações que a gente ora. Talvez você esteja orando por situações e fala, meu Deus, quando vai acontecer? E Deus talvez já te fez muitas promessas, falando, logo eu vou fazer, vai acontecer, calma, espera. Até que eu entendi essa palavra. Por que clamas por mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marche, avance, continue. Mas Deus, o mar vermelho está na minha frente. Mas Deus, como que eu vou enfrentar esse problema? Eu vou me afogar, não tem como, eu não consigo vencer esse mar vermelho. Continue, Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? Marche, continue. Não olhe para o Egito, não olhe para trás, não olhe para a sua vida que ficou para trás. Deixe as coisas do Egito no Egito. Olhe para frente e caminhe e continue. Não é fácil, mas é fé. Por isso que o caminho é estreito e poucos são os que encontram. Porque a fé é você crer nas coisas invisíveis. Lázara, parece que estou no mesmo lugar, peço oração. No final nós vamos orar, tá, Lázara? A todos que estiverem aqui comigo, online, a gente vai orar no final. E talvez vocês, cada um de vocês estão passando por uma situação parecida. Às vezes tem um mar vermelho na sua vida financeira, às vezes tem um mar vermelho na sua vida amorosa, às vezes tem um mar vermelho na sua vida familiar, às vezes tem um mar vermelho na sua vida, na sua saúde, no seu corpo. E nós oramos e falamos, Deus, cadê? Quando é que chega? Quando é que vem? E o que Deus tem falado para mim esses dias atrás é essa palavra. Por que clamas por mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marche. Continue. Continue. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yahweh, por meio de um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de águas à direita e à esquerda. E os egípcios que os perseguiram
entraram atrás deles, até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco. Com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahweh olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens de Faraó. E o Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água, que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahweh combate a favor deles contra o Egito. E na nossa vida é exatamente assim. Aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, para a vida de cada um que está aqui assistindo essa live agora. Cada um de nós nascemos com um propósito. Cada um de nós nascemos com uma missão aqui na Terra. Não estamos aqui aleatoriamente, não estamos aqui por acaso. Mas temos um propósito, temos uma missão. Só que para chegarmos nessa missão é necessário passarmos pelo deserto, passarmos pelo aperfeiçoamento, passarmos pelo oleiro, passarmos pelo processo. E o deserto, além dele ser para nos aperfeiçoar, Deus ainda endurece o coração de Faraó, endurece o coração dos egípcios para perseguir o povo de Deus. Então, talvez na sua vida, além do que Deus quer te levar, Deus endurece o coração das pessoas à sua volta para te perseguir, para te criticar, para te rejeitar, para te humilhar, para falar mal de você. Mas é porque no final, até os inimigos vão ter que olhar e falar: Deus é na vida dessa pessoa. É para que os inimigos possam, os egípcios possam olhar e falar: realmente, Deus está na vida dessa pessoa. Então, se você... Eu não sei como você está passando a sua situação hoje. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Mas não desista. Continue. Continue marchando. Mesmo que você não entenda, mesmo que você esteja vendo o mar vermelho na sua frente. Por que clamas a mim, Moisés? Marche, continue marchando. Então Moisés continuou e estendeu a mão sobre o mar. E Deus abriu o mar vermelho naquele momento. Isso é fé. Isso é fé. Então não desista. Independente de como você está aqui hoje, não desista. Independente do que você está passando, não desista. Porque tem coisas na nossa vida que Deus não vai fazer. Ele já nos deu a capacidade para a gente fazer. E quando Moisés pediu a ajuda de Deus, e Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Talvez Deus esteja dizendo para você, para nós hoje: não espere
por um milagre no futuro. O mar vai se abrir conforme você for caminhando. O mar vai se abrindo conforme você for continuando. O mar vai se abrir conforme você continuar marchando. Obrigado, querido. Deus abençoe seu dia. O mar vai se abrindo conforme você for avançando. E sabe quando nós nos sentimos distantes de Deus, como se Deus estivesse em silêncio? E a gente fala: Deus, cadê você? Sabe aquele silêncio de Deus que dói? Às vezes não é rejeição, não é Deus te abandonando em hipótese alguma, Ele te ama, Ele está aí com você. Mas às vezes quando Deus se cala, é porque Ele já te deu aquilo que você precisava. Ele já te deu o cajado, Ele já te deu a instrução, Ele só está esperando que você avance, que você continue. Porque nós temos medo, a gente fala assim: mas eu vou fazer isso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não sou boa o suficiente, eu não mereço. Por a gente ter o maior ataque que eu percebo do reino das trevas contra nós é sobre a nossa identidade. Desde a infância nós somos bombardeados com tanta rejeição, com tanta crítica, com tanto desprezo, com tanta humilhação, sabe? E a gente cresce nos sentindo tão pequenos, de tanta dor, com tanto trauma, sabe? E o que fica ali é a nossa autoimagem, a nossa identidade fragmentada. Por isso que é necessário a cura da alma, liberar perdão, para que a sua identidade seja restaurada novamente. E às vezes a gente quer ouvir uma nova resposta de Deus. Mas o que Deus quer de nós é que a gente apenas obedeça, é que a gente apenas continue. Por mais que a gente esteja vendo na nossa frente o Mar Vermelho, ou, o Mar Vermelho passou, agora começa o deserto. Porque para chegar na Terra Prometida, tem toda uma trajetória, tem todo o processo. Deus poderia levar eles direto para Canaã de uma maneira rápida. Deus poderia teletransportar todo mundo se Deus quisesse. Deus é Deus. Mas Deus precisava tirar a mentalidade de Egito deles. Deus precisava transformar a mentalidade de escravidão que havia sobre eles. Deus precisava tirar o Egito de dentro deles, para que eles pudessem chegar à Terra Prometida. E é isso que nós não entendemos às vezes na nossa vida. Uma coisa que eu aprendi no momento mais difícil que eu passei na minha vida, que eu literalmente vi o Mar Vermelho se fechando para mim. Há alguns anos atrás, eu orei, eu perguntei e eu falei: Deus, o que está acontecendo? E Deus me disse assim: não reclama. Porque o povo do Egito, eles iriam passar apenas 40 dias. E por eles reclamarem, eles passaram 40 anos. Ou seja, a reclamação só prolonga mais a sua prova. E naquele momento eu não entendia. Porque a gente acha que a gente está tudo bem. A gente acha que a gente está tudo certo. A gente acha que a gente já é crente. Que a gente já está tudo bem já. Até que Deus me começou a me mostrar tudo que precisava ser limpo em mim, tudo que precisava ser tirado de mim, tudo que precisava ser
modelado em mim. Ego, traumas, mágoas, rejeições. Isso tudo precisava ser limpo. Porque só depois do processo, só quando nós passamos pelo processo, é que o mar começa a ser aberto, o deserto começa a diminuir e nós começamos a alcançar a terra prometida. Então talvez você está esperando coragem para agir. Talvez você está passando por esse mar vermelho, né? E tem orado muito. E a palavra que Deus falou com Moisés é essa: por que clamas a mim, Moisés? Continue marchando. Ou seja, Moisés, essa situação na sua vida não vai ser resolvida só com oração, mas vai ser resolvida com ação. Vai ser resolvida com determinação. Vai ser resolvida com perseverança. Vai ser resolvida com continuar, com marchar, não desistir. E se você está esperando essa coragem para agir, mas a coragem ela não vem antes, ela vem depois. A coragem nasce quando você decide confiar que Deus não te chamou para sentir segurança, Ele te chamou para andar na fé. O mar não se abriu antes, o mar se abriu durante. O mar se abriu enquanto Moisés caminhava e levantou o cajado, e levantou as mãos diante do mar. Então dê o passo, continue, não desista daquilo que você está vivendo, daquilo que você está enfrentando, que durante o seu caminhar é que o mar vermelho se abre. É com a fé. É com a fé. Porque é a fé que move a montanha. É a fé que abre o mar vermelho. É a fé em crer que Deus é Senhor e está cuidando de tudo. Por mais que não vemos, por mais que não entendemos, mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são superiores ao nosso. E Ele sabe. Ele sabe de tudo. Nem toda dor que você está passando, nem todo problema que você está passando, nem todo deserto que você está passando na sua vida é castigo, ou provação, ou é ataque maligno, sei lá. Mas às vezes o que você está passando é treinamento. Talvez você pediu para Deus te usar. Talvez você pediu para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Talvez você pediu para Deus permitir que você vivesse a sua missão na terra, o seu propósito. Então o que você está passando hoje é a resposta da sua oração. É Deus te treinando. Porque nós às vezes pedimos, por exemplo, paciência. Deus, me dá paciência. Eu quero paciência. E a gente acha que, como mágica, Deus vai vir com uma varinha e fazer plim. Paciência, agora. Não, gente. Deus, Ele vai colocar muitas pessoas na sua vida muito chata, muito, muito, muito difícil de lidar, para que você desenvolva a paciência, para que você desenvolva esse dom, para que você desenvolva e se torne alguém paciente. Então,
A maioria das coisas talvez que você está passando na sua vida é Deus te treinando. Talvez essa esposa, esse marido, esses filhos, esse trabalho, esse chefe que você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso daqui? Deus é perfeito, queridos. Ele sabe, Ele não nos dá aquilo que queremos, Ele nos dá aquilo que precisamos aprender. Ele nos dá aquilo que nós precisamos para nós nos desenvolver. Ele nos dá aquilo que nós precisamos para amadurecer. Só que quando nós nos deparamos com essas situações e a gente reclama, a gente critica, a gente quer sair da situação, é como se você fosse uma criança e você vai na primeira série e você tem aquela prova. E você olha aquela prova ali de matemática e você reclama. Se você reclamar, se você não quiser passar por aquilo, se você não quiser fazer, sabe o que vai acontecer? Você repete de ano. E aí você passa de novo, até você completar a prova. Até você aprender aquela matemática da primeira série. Obrigado, querido. Obrigado. Deus abençoe, que multiplique em bênçãos na sua vida. Papai, eu desejo que eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos e que essa live seja contribuição na vida de cada um, papai. Em nome de Jesus Cristo, papai. Deus abençoe, queridos. No final nós vamos fazer uma oração, tá? Quem estiver aqui comigo. Mas a nossa vida é assim. A gente passa por uma aprovação e a gente fala, meu Deus, eu não quero passar por isso, eu vou rejeitar, eu não quero passar por essa prova de matemática. Mas se nós não passamos, se nós não aprendemos aquela lição da primeira série, como que nós queremos ir para a segunda série? Como que nós vamos para a terceira série? Vocês entendem? Porque aquilo que nós estamos passando é para aprimoramento, é para aprendermos alguma coisa que não estamos enxergando. E diferente do que às vezes as outras pessoas falam, porque a gente ouve hoje um evangelho às vezes de muita prosperidade, que Deus vai te dar coisas. E não, o interesse de Deus não é te dar coisas. Ele pode te dar, amém? Ele é Deus, Ele é soberano. Mas o interesse de Deus é te dar domínio próprio, caridade, perseverança, amor. O objetivo de Deus é te transformar, é te dar os frutos do Espírito. O objetivo de Deus para as nossas vidas é mudar o nosso caráter, é transformar a nossa mentalidade, tirar nós do Egito e levarmos nós para a terra prometida, mas é aqui, ó. O Egito representa todo tipo de ego, de orgulho, de soberba, de pecados, de avareza, toda mentalidade de escravidão. E os frutos do Espírito, que é os frutos que o Espírito Santo transforma em nós, é o amor, é a paciência, é a caridade, entende? Não é ter, é ser. É ser transformado. Então, nem todo deserto que você está passando, nem todo mar vermelho que você está passando é castigo, mas é treinamento. É Deus te treinando. Porque se você pediu para Deus te usar, Ele está usando essa situação hoje na sua vida para te forjar. Te forjar. Eu estou lendo o Êxodo 14, 15, queridos.
Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Avante, avance, continue. E cada lágrima que você derramou até aqui, até agora, está te moldando, está te limpando, está te modelando, está te ensinando. E talvez aquilo que você vê quando você olha para trás e você vê o Egito, você vê o passado, e você fala: meu Deus, parece que eu perdi, parece que eu fracassei, parece que eu falhei. Porque você vê pessoas que hoje não estão mais na sua vida. Você vê situações, empregos, bens que você tinha e hoje você não tem mais. Talvez algo que você olhe e veja como perca. Mas você não perdeu aquele relacionamento, você não perdeu aquele trabalho, você não perdeu aquela amizade. Deus, Ele estava te poupando. Deus, Ele estava te ensinando. Deus viu as coisas que você não viu. E Ele precisa retirar da nossa vida aquilo que vai atrapalhar para que a gente chegue e alcance a terra prometida. Deus, Ele sabe o que Ele faz na nossa vida. Deus, Ele sabe. Então talvez aquilo que você veja, que você vê como perca, você não perdeu. Ele te protegeu. E tem hora que a gente quer entender os planos de Deus, mas Deus não pede pra gente entender. Na verdade, Ele não deixa a gente entender. Ele só pede pra gente obedecer. Assim como Ele falou para Moisés diante do Mar Vermelho: Moisés, por que clamas a mim? Continue. Só continue, Moisés. Continue. Continue, porque enquanto você continua, a cada passo que você dá, o mar vai se abrir. O milagre, ele acontece quando a gente crê naquilo que não tem sentido, mas confiando em quem nunca falhou. Confiando que Ele é poderoso. Confiando que Ele é soberano. Confiando que Ele está cuidando de tudo, mesmo que a gente não enxergue. E talvez você está aqui hoje, você já chorou, você já orou, mas Deus está te dizendo agora: marche, continue. Deus quer que você caminhe, que nós caminhemos mesmo com medo, mas com fé. Porque o medo impede o nosso avanço. O medo impede que nós caminhemos. O medo impede. Mas o mesmo vento que abriu o Mar Vermelho, o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo poder, é o mesmo Deus que abre o Mar Vermelho na sua vida e na minha vida. Então não desista. Não desista. Independente de como você está, machucado, machucada, triste, feridos, com pessoas, com famílias, com situações, se sentindo
fracassado, se sentindo que falhou, se sentindo desanimado, se sentindo afastado. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como você está aqui. Mas continue. Não desista. Você é amado, você é amada. Deus te ama muito. Todos podem ter te rejeitado, te abandonado, te criticado, te humilhado. Mas Deus nunca vai te deixar sozinho. Você é amado. Sabe, e o que eu percebo na nossa vida é que muitas das vezes nós humanos, nós é que nos afastamos de Deus. Não é Ele que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. E às vezes na prova, naquela situação mais difícil, quando a gente se depara com o mar vermelho, é que a gente realmente começa a buscar. E aí Deus começa a se revelar mais para nós. Hélio Caetano, nós somos Jonas. Isso, verdade, Hélio. Como Jonas, exatamente. Muitas das vezes, Deus ele tem uma vida planejada para nós maravilhosa. Mas nós somos igual Jonas, às vezes nós fugimos do propósito ou, como eu disse aqui, se você tem um propósito, que eu creio que você tem, ou você orou já pedindo para Deus te usar no seu propósito, isso que você está passando é aperfeiçoamento, é treinamento. Então não desista. Não desista. Eu quero fazer uma oração com vocês. E eu creio que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, a Bíblia diz que aonde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria também. E se nós unirmos a nossa fé, Ele é poderoso. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho aquele dia para Moisés e para todo o povo do Egito passar, Ele pode abrir o Mar Vermelho na vida de cada um que estiver assistindo essa live agora. Então feche seus olhos, eu peço que você feche seus olhos, que você, aonde você estiver, se você estiver no ônibus, se você estiver na sua casa, se você estiver, feche seus olhos e o segredo é a fé. Tá bom? Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, neste momento nós nos apresentamos diante de Ti, Pai. Pai, queremos primeiramente Te exaltar, Te adorar, Te engrandecer, porque cremos que Tu és santo, santo, santo. Tu és digno, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu és Rei, Senhor e Salvador sobre a nossa vida. Papai, neste momento, eu peço sobre cada pessoa que está aqui, que se conectou nessa live, Pai. Eu não sei a situação de cada um, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Pai, neste momento nós unimos a nossa fé, Senhor, assim como
O Senhor disse que quando ligarmos no céu, a nossa fé será ligada também na terra. Nós ligamos a nossa fé agora, Pai. Glória a Jesus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo poder do Espírito Santo, Pai, que todo mar vermelho seja aberto na vida dos meus irmãos, Pai, na nossa vida, Senhor. Que todo mar que se levantou sobre a vida de cada um, Pai, sobre as nossas vidas, sejam abertos todo mar vermelho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos o Teu poder neste momento, nós invocamos a Tua presença, o teu poder, Senhor Espírito Santo, para que haja transformação, haja libertação, haja renovação, haja o Teu poder sobre a vida de cada um que estiver aqui com nós conectado neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito para guardarem nós em todos os nossos caminhos, que aquilo que cada um de nós estivermos achando difícil, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, e que aquilo que não vemos saída, o Senhor possa se manifestar na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, para a Tua glória, Pai. Assim, Senhor, como o Senhor protegeu o Teu povo dos egípcios, Pai, eu declaro, Pai, que haja, Senhor, transformação, haja, Senhor, uma passagem em terra seca sobre o mar vermelho da vida de cada um, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, dar a vitória na vida de cada pessoa aqui nesta manhã, Pai, para que os inimigos, Pai, possam ver que o Senhor é Deus sobre a vida de cada um que estiver aqui conectado, Papai. Que o Senhor é Senhor, Pai, porque nós cremos que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho aquele dia, tem o poder de abrir o mar vermelho na vida e na situação de cada um aqui neste momento, Pai. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por fé, Senhor, pela Tua obra já manifestada, pela Tua cura, Senhor, na vida de cada um, pela Tua presença, Pai. Nós já te agradecemos, Pai, porque cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós colocamos em Ti toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em Ti, em Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos tudo e eu entrego a vida, o dia de cada um dos meus irmãos, Pai, em Tuas mãos. Eu te peço que o Senhor os guarde, os abençoe e os ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. 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 Deus abençoe, queridos. Amém, 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 amém. Eu tô sentindo muita presença de Deus aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu tava com o louvor tocando, mas começou o comercial na TV, eu tirei para não atrapalhar. Mas creia, queridos, creia, 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 sabe? E como Deus falou para Moisés, Moisés, por que clama a mim? Tem coisas na nossa vida que não basta apenas clamarmos, basta agirmos. Obrigado, querido. Obrigado, que Deus abençoe você. Bênçãos dobradas, viu? De verdade. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos marchar, continuar. E que aquilo que você está passando, não desista. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista do seu propósito, não desista do seu chamado. Continue, continue. Continue, sabe? Ele é poderoso para fazer. E tudo isso que você está passando é treinamento, você está sendo treinado, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo modelado, você está sendo limpo. Porque é tanta sujeira em nós, há tanta maldade, há tanto ego, avareza, soberba, vanglória, orgulho, há tanta coisa que a gente não percebe. Mas Deus, Ele quer nos tornar limpos de mão e puros de coração.
Deus nos quer dar os frutos do Espírito. Perseverança, amor, caridade, humildade. A luta não é contra fora, a luta é contra dentro. A luta é dentro de nós. A luta é contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais, como Paulo falou, sabe? A luta não é contra o nosso vizinho, o nosso marido, o nosso chefe. A luta é contra nós. Eles às vezes só estão ali para fazer parte do seu aperfeiçoamento, para fazer parte do seu treinamento, porque Deus tem uma missão para você, Deus tem um propósito. Deus te ama e te escolheu para uma missão na terra, para um propósito. E para que você consiga desenvolver esse propósito, para que você consiga se tornar o governador do Egito, você precisa não cair na cilada da esposa, lá do, como que ele chama? Que tentou seduzir o Moisés. Ele foi seduzido. Para ele se tornar governador, ele precisou rejeitar aquela sedução. Para ele se tornar governador, ele precisou perdoar os irmãos dele. Para ele se tornar governador, ele precisou passar pelo deserto, pela escravidão, pela prisão, pela humilhação, pela crítica. E tudo isso para quê? Para que ele conseguisse perdoar, entender que tudo aquilo tinha sido um plano de Deus para algo grandioso na vida dele. Deus queria levar ele a ser governador do Egito, mas primeiro Deus precisava modelar o coração dele. A esposa de Potifar, isso. Deus precisava testar, Deus precisava ver o que realmente estava no coração de José. Porque grandes cargos, grandes lugares que Deus quer te colocar, Deus precisa te modelar primeiro, porque Deus sabe que se Deus te colocar como governador hoje, talvez você não aguente. Talvez você não tenha força do quê? De continuar firme, de continuar fiel a Deus. Talvez, entende? O problema não é com Deus, o problema é com nós. O problema não é Deus fazer a obra na nossa vida. O problema é se nós estamos preparados para receber aquela obra. Entende? O problema, Deus, não falta poder em Deus para que Ele, resolva, abra todo o mar vermelho na sua vida. Mas não é sobre Ele fazer a obra, é sobre você passar pelo processo, passar pelo treinamento, passar pelo aperfeiçoamento para que você alcance a terra prometida, para que você se torne governador do Egito, para que você tenha essa capacidade, essa mentalidade, essa natureza agora de nova criatura, transformada à imagem de novo e semelhança de Deus. Então a missão, a guerra é com nós. O treinamento é para nós. Não somos vítimas. Uma coisa que eu percebo que atrasou muito a minha vida e atrasa a vida das pessoas, impede o avanço, é quando nos colocamos como vítimas. Quando nós achamos que Deus está errado ou somos vítimas de uma situação. Mas não. Tudo é um teste, tudo é uma forja, tudo é Deus te forjando, porque Deus te escolheu para uma grande missão na terra. Mas para você conseguir cumprir essa missão, Deus tem que transformar o seu caráter, Deus tem que transformar a sua natureza, a nossa natureza corrompida, humana, de pecado, nascemos destituídos da glória de Deus. E Deus precisa
Não estou entendendo nada. Estou na caverna. Continue, queridos. Continue. Por que clamas a mim, Moisés? Marche, continue. O deserto é exatamente assim mesmo, queridos. A gente não entende nada. A gente olha para um lado é deserto, a gente olha para o outro é deserto, a gente olha para frente é deserto, a gente olha para trás é deserto, é tudo deserto. Mas ali, no deserto, é que houve a transformação. É no deserto da vida de José que ele foi moldado, forjado, modelado, aperfeiçoado para se tornar governador do Egito. E eu tenho certeza que essa palavra vai trazer uma nova possibilidade na vida de cada um, uma nova percepção na vida de cada um. E que talvez se você hoje acordou querendo desistir ou perguntando para Deus, Senhor, o que eu faço? Continue, só continue, não desista, busque ao Senhor, persevere. Talvez o que Deus quer de você é que você busque mais a Ele, para que Ele se revele mais a você. Talvez o que Deus está querendo na sua vida é que você ore mais, é que você faça mais jejum. Talvez o que Deus está querendo na sua vida é que você perdoe o seu irmão. Talvez o que Deus está querendo na sua vida é que Deus perdoe alguém da sua família, alguma mágoa do passado que está aprisionando a sua vida. Porque as mágoas é como se fossem correntes que nos ligam às pessoas e a gente fica acorrentado. E a gente fala, aquela pessoa não merece o meu perdão. Não é sobre a pessoa, é sobre você se libertar dessa corrente que está atrasando a sua vida. Entende? O perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre nós. O perdão é sobre nós queremos avançar. O perdão é sobre nós entendermos que assim como nós perdoarmos ou julgarmos uns aos outros, nós seremos julgados por Deus. E se não liberarmos o perdão, como seremos perdoados por Deus? Na verdade, a Bíblia fala isso, gente. Então talvez o que Deus está querendo da sua vida é que você libere perdão. O que Deus talvez está querendo da sua vida é que você ore mais. Às vezes o que Deus está querendo da sua vida é que você aprenda mais a Bíblia. Às vezes o que Deus está querendo de você é que você... Eu não sei. Entende? Busque a Ele, não desista. Só continue, porque a cada passo que você continuar, o mar vermelho vai se abrindo. E quando você perceber e você olhar para trás, você vai perceber que tudo o que você antes considerava como provação foi aperfeiçoamento, foi transformação, foi Deus te modelando, foi Deus tendo paciência com você, comigo, com nós, e Ele te moldando, te aperfeiçoando para o propósito que Ele queria de você. Queridos, Deus abençoe vocês. Eu desejo um dia abençoado para cada um. E amanhã temos de novo o nosso devocional. Espero que vocês tenham um dia abençoado e que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e que aquilo que você achava difícil, que possa ser resolvido, que o Senhor possa se revelar mais e mais a você e te mostrar o quanto vocês são amados, o quanto vocês são valiosos e preciosos. Não se sintam sozinhos ou abandonados. Todo mundo pode te rejeitar ou te criticar, mas lembre-se que você tem um Deus. Você tem um Pai que te ama e nunca te abandona. Deus abençoe a vida de cada um. Fica com Deus.